Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com Causas 18+? Acesse orelo.cc/Causas do Vale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça seu apoio. Oi, gente! O caso de hoje não é um caso feliz, não é um caso engraçado. Inclusive, já queria fazer um alerta de gatilho aqui, porque trata de questões que permeiam assédio moral e assédio sexual. Então, se isso for um gatilho pra você, não escute ou pratique autocuidado, tá bom? A pessoa que mandou esse caso pra mim se chama Verônica, e ela mandou esse caso, diz ela que por 3 razões. A primeira delas é porque ela ouviu eu comentando em um episódio que eu sou um bom ouvinte. Ela, inclusive, mandou esse caso pra mim por áudio. A segunda razão é porque ela se sente muito injustiçada com tudo isso que aconteceu. E o terceiro é porque ela gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do último desdobramento dessa história. Então vamos lá. A Verônica, ali no finalzinho da pandemia, aliás, no finalzinho não, né? Quando as coisas voltaram a funcionar normalmente, a Verônica, ela foi demitida, gente. E ela disse que ela trabalhou em uma dessas empresas, contratou gente a rodo durante a pandemia, por conta de algumas demandas que foram aumentando conforme a gente foi avançando nesse período. E quando as coisas foram se normalizando, eles foram demitindo um por um, e ela tava naquele bolo, né? Das pessoas demitidas. Só que nem 2 meses depois, ela já tava ali, né? Devidamente uniformizada e contratada por uma outra empresa. E para chegar até lá, ela tinha que pegar um ônibus específico que saía de um ponto de ônibus específico que ficava de frente para um bar. E diz a Verônica que desde o primeiro dia que ela botou os pés nesse ponto de ônibus, ficava um velho nojento mexendo com ela, gente, fazendo psiu, mandando beijinho, falando: "Ei, lindona, olha aqui". E detalhe, gente, a Verônica é lésbica, então é nula a possibilidade dela dar trela pra um velho que ficava mexendo o saco dela no ponto de ônibus. E ela disse que no começo ela só ignorou, ela botava o fone de ouvido dela, o ônibus passava e vida que se seguia. Só que ela começou a ficar meio envergonhada, assim, porque o velho mexia com ela, independente do ponto de ônibus estar vazio ou não. E ele ficava falando umas coisas tipo: "Ô, lindona, olha aqui". E ela disse que tinha gente no ponto de ônibus, gente, que achava graça, que se divertia de ver o velho falando com ela, e ele ficava, né: "Ah, olha lá, ela tá com vergonha, ela tá nervosa, não quer nem olhar pra mim". E ela completamente fazendo a linha ali de que não tava ouvindo, né, com o fone de ouvido dela sempre, tentando se acalmar. Só que a gota d'água, gente, foi um dia que tava só ela no ponto de ônibus, e o velho ali, né, psiu, psiu, psiu. E aí ela se enfesou e gritou pra ele de volta: Que é, porra?" E aí o velho foi e falou: "Gostosa", e mandou um beijinho pra ela e deu uma pegada no pau, né, deu uma pegada no pinto. E, ai, gente. Aí diz a Verônica que se não tivesse chegado o ônibus bem ali na hora, ela teria voado em cima daquele velho, né, porque, pô, ai, enfim. Aí no dia seguinte, a Verônica, que já tava cansada, ela falou: "Olha, quer saber? Não vai ser hoje que esse velho vai estragar meu dia". Então o que ela fez? Ela foi pra um ponto de ônibus que tinha anterior a esse que ela ficava sempre, né, que era o que tinha mais perto da casa dela. Então ela fez uma caminhada maior só pra não ter que ouvir o velho importunando ela, mexendo com ela. E eu não preciso nem falar dessa atitude do velho, né, gente? Enfim. E aí a situação, né, supostamente foi resolvida. Ela disse que quando o ônibus passava ali em frente ao bar, ela nem olhava pro lado, enfim. Aí depois de 1 mês e meio que a Verônica tava ali na empresa nova, entrou uma menina no mesmo setor que ela. E a Verônica tinha encontrado essa menina já ali no ônibus. E detalhe, a menina pegava o ônibus naquele ponto ali que a Verônica costumava pegar no passado e que parou por conta do tal velho. E conforme o tempo foi passando, elas foram virando amigas e tal. Mais um tempinho foi passando e elas deram uns beijinhos em um rolê que elas foram juntas e tal. E a menina, que agora já tinha mais intimidade com a Verônica, ela perguntou, ela falou: "Viu, você não mora na rua tal, por que você vai pra aquele ponto de ônibus que é mais longe?" E aí a Verônica falou: "Ah, é porque, né, aquele mais próximo, que é o que você pega, fica uns velhos ali no bar enchendo o saco, e aí eu não curto". E a menina falou: "Não, isso nunca aconteceu comigo, tá tranquilo, se você quiser a gente se faz companhia". E aí, dito e feito, gente, dia seguinte tava a Verônica lá no ponto de ônibus, esperando a menina, que trabalha com ela, e o ponto de ônibus vazio, gente. Quando do nada ela só escutou uma voz atrás dela
dizendo, olha só quem tá de volta, gostosona. E nisso ela foi sentir alguém encostando a mão na cintura dela. Sabe quando alguém chega por trás e coloca o braço ao redor de você? E aí ela disse que instintivamente ela já virou esbofeteando quem quer que fosse que tava ali tocando nela. E sim, gente, era o velho. E quando a Verônica se deu conta que era ele, é aí que ela bateu com gosto. E ela jurou que não é uma pessoa agressiva, mas quando ela entra em uma briga, ela paga pra não sair. E o velho, que não tava esperando aquela bofetada ali na cara, a Verônica disse que aproveitou que ele ficou meio em choque, assim, e foi dar um chute bem no saco do velho e ele foi e caiu no chão. E a hora que ele caiu no chão, os outros velhos que estavam ali no bar já vieram correndo do outro lado da rua pra tentar segurar a Verônica. Só que nisso apareceu uma outra pessoa, gente, empurrando ela e falando, você tá maluca, porra? Tá maluca agredindo meu avô? E quem que era, gente, que tava ali gritando? A menina que trabalha com a Verônica. Aquele velho tarado que ficava importunando a Verônica, mexendo com ela, era simplesmente o avô da menina do trabalho. E a Verônica tentou explicar ali o que estava acontecendo, mas a menina parecia que não queria entender. Na cabeça dela, pelo visto, só tinha computado o fato de que o vô estava caído no chão e que quem tinha agredido o avô tinha sido a Verônica. Era mentira? Não era mentira. Só que, né, tinha muito mais camadas que originaram essa agressão. E aí, gente, a menina veio pra cima da Verônica e a Verônica falou, ah, não. E eu não vou apanhar, não. E ela foi e deu na cara da menina também. E aí, né, seguraram as duas a tempo de ninguém fazer um estrago com a cara de ninguém. E a Verônica, né, finíssima, quando chegou o ônibus, ela só ajeitou a alça da bolsa, subiu e foi trabalhar, deixando aquela cena toda pra trás. E aí não deu uma hora que a Verônica tava ali no trabalho, o supervisor dela chamou ela pra conversar e falou, né, quando chegaram ali na sala. Ele falou, olha, Verônica, a menina, né, tá aqui na sala ao lado, toda arranhada, com sangue na roupa, e disse que você agrediu ela aqui na porta da empresa. E antes de solicitar as imagens das câmeras, eu queria entender o que aconteceu. E a Verônica contou, gente, de que de fato ela bateu na menina, mas de que maneira alguma tinha sido em frente à empresa, e de que não tinha sido como a menina contou, e que ninguém tinha saído machucada nem nada, tanto que ela tava ali normal. Enfim, explicou tudo, tintim por tintim, da história do velho, e aí o supervisor falou, tá, então você tá dizendo pra mim que se a gente puxar as imagens das câmeras, eu não vou encontrar nada. E a Verônica firme falou, não. Porque não ia mesmo, o lance todo tinha rolado no ponto de ônibus que ficava muito distante da empresa. E lembrando, gente, eu conversei com um ouvinte aqui do Caos do Vale, que é advogado. Eu amo, gente, agora eu tenho contato com advogados, então eu prometo que não vou encher o saco de vocês sempre, tá bom? Mas se eu tiver alguma dúvida e vocês estiverem disponíveis, vou mandar mensagem, porque, né, enfim... A pessoa se colocou disponível para tirar dúvidas jurídicas desse host, desse podcast, então... E aí, o que ele me disse? Ele me disse que a agressão no ambiente de trabalho, com exceção de legítima defesa, obviamente dá demissão por justa causa, né, de acordo com a CLT. Porém, se a agressão for fora do ambiente de trabalho, por mais que a empresa não possa ser acionada, visto que não foi lá, se a agressão chegar ao conhecimento da empresa, o empregador pode decidir pela demissão de um ou de todos os envolvidos na briga, mas nesse caso não seria justa causa, porque não aconteceu em ambiente de trabalho. Resultado, gente, puxaram as imagens da câmera, viram que não tinha agressão nenhuma, nem dentro e nem na área externa da empresa, e eu nem sei se podiam fazer isso, mas eles juntaram as duas em uma sala ali pra fazer uma espécie de acariação, né, contar o que houve. E a menina, gente, pasmem, ela contou que a Verônica bateu nela porque a Verônica tava com inveja porque ela tava se dando melhor com as pessoas do setor do que ela. Que a Verônica tinha dito que a menina não ia roubar o lugar dela e não sei o que. Enfim, inventou uma história aqui entre as duas, sabe? Como se a Verônica fosse a vilã. O nome do velho nem foi citado na equação da história da menina. E aí ela foi e mostrou os arranhados que a Verônica tinha feito nela, supostamente. Só que nessa hora a Verônica falou que ela se sentiu a melhor lésbica do mundo que não tem as unhas grandes. E falou pro supervisor, né? Falou, tá, mas com que unha que eu fiz esse monte de arranhado aí? E aí foi mostrou as unhas dela tudo ruída, aquela rói unha, né? E aí ficou aquele climão, assim, tiraram a Verônica da sala, levaram pra uma outra. E nem 10 minutos depois ela falou que ela só ouviu a menina gritando e falando, eu vou processar vocês e tal. E foi isso, gente. A menina foi demitida. Aliás, demitida não, né? Foi dispensada porque ela tava ali no período de experiência. E a nossa amiga Verônica, que achou que tinha ganho a causa da treta, né? Ela, infelizmente, gente,
ela foi dispensada alguns dias antes de acabar o período de experiência. Eles ainda mantiveram ela ali um tempinho depois da treta e tal, e ela percebeu que foi por demanda, né? Ela estava atendendo uma demanda específica, não tinha ninguém que tinha tanto conhecimento da demanda quanto ela, eles mantiveram ela até ela entregar. Ela entregou dias antes de acabar o período de experiência, rodaram com ela. E ai, que coisa, né, gente? Que coisa. Parafraseando, né, algo que ela disse no áudio, parafraseando, né? Se é um áudio, como é que... Parafraseando. Acho que cabe também, né? Parafraseando, enfim. Ela disse, olha, John, eu fico muito triste que a história de uma importunação nojenta que eu vivi, do nada se tornou uma história de uma mulher querendo atacar a outra em uma circunstância que poderia ter sido de sororidade e acolhimento. E, poxa vida, Verônica, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu tenho zero lugar de fala aqui, gente. Tanto que eu quero muito ouvir a opinião das mulheres que escutam Causas do Vale. E por isso também que eu optei trazer essa aspas aqui da Verônica. Inclusive, uma última informação que a Verônica trouxe pra gente, quando eu fui pegar uns detalhes a mais pra escrever aqui o roteiro, é que o velho, né, o vô da menina lá que mexia com a Verônica no ponto de ônibus, ele foi preso, gente. Ele foi preso. E antes de ele ser preso, ele quase foi linchado pela população ali do bairro. E adivinha por quê, né? Ele foi acusado de se envolver com uma menina menor de idade. E que pesado, gente. Que terrível. Eu fiquei chocado com essa história toda. E detalhe, né? Depois que o avô foi preso, né? Depois que o velho foi preso, a menina veio pedir desculpas pra Verônica, né? Em uma rede social. Fez questão de seguir ela em tudo que a Verônica tem de rede social na vida. A menina seguiu ela. Mas a Verônica disse que até o presente momento, e tem meses já, mais de um ano essa história, ela disse que ela tem zero vontade até de visualizar essas mensagens. Enfim, gente, então... se alguém aí quiser dar uma opinião, deixar um conselho pra Verônica, sei lá, uma palavra pra ela, coloca aí na caixinha de perguntas e eu vou repassar esses comentários pra ela. E é isso, gente, esse é o caos de hoje. Eu não sei nem o que dizer, eu só quero desejar tudo de bom pra Verônica. Pra quem tem curiosidade, ela já tá trabalhando em uma outra empresa e tal, mas ela disse que essa é uma história que sempre deixa ela muito indignada e se sentindo muito injustiçada. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo Caos do Vale. Se você quiser ouvir mais um caos ainda hoje, acessa lá a Aurelo, faz seu apoio, que já tem alguns episódios aí disponíveis e exclusivos para apoiadores. Tá certo? Beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.